Vamos dar uma olhada de perto no que está acontecendo em Rondônia. O estado virou um verdadeiro campo de batalha político, sabe? Quase um laboratório para estratégias que podem acabar definindo as próximas eleições no Brasil inteiro. Essa disputa local revela muito mais sobre o futuro do país do que a gente imagina. E para começar, tem uma frase circulando nos bastidores da política de lá que resume bem a situação de uma das campanhas mais importantes. Estão dizendo que está parado igual água de poço. É uma imagem forte, né? Dá aquela ideia de inércia total, de estagnação. Mas de quem será que eles estão falando? Pois é, essa frase está descrevendo a campanha de Expedito Neto, que é pré-candidato ao governo pelo PSD. Dizem que, depois que ele se lançou oficialmente, simplesmente sumiu do mapa político. E num momento tão crucial como a pré-campanha, essa ausência toda levanta aquela velha questão. Na política, quem não é visto não é lembrado. Mas olha, enquanto uma campanha parece estar, parada, outra está pisando fundo no acelerador. Vamos entender agora a estratégia do bolsonarismo para a região norte, que começou com uma visita de peso lá em Rondônia. O senador Flávio Bolsonaro, junto com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, desembarcou no estado para um movimento bem calculado: lançar a candidatura do Marcos Rogério para o governo e já amarrar a chapa com o Fernando Máximo para o Senado. O objetivo aqui é claríssimo: unificar a base e não deixar nenhuma brecha para a concorrência. E essa visita, na verdade, faz parte de um plano bem maior, em 3 etapas. A primeira, pressionar os partidos do Centrão, aquele bloco mais pragmático, a aceitarem um papel secundário. A segunda, juntar todo o voto conservador para não dividir a força da base. E a terceira, que talvez seja a mais importante, é usar Rondônia, um estado que já pende para o conservadorismo, como um verdadeiro laboratório, para testar discursos e táticas que depois vão ser usados no país todo. Só que, claro, essa estratégia toda grandiosa acaba esbarrando em alguns desafios bem locais. A gente precisa analisar o dilema que os próprios candidatos enfrentam, que vai desde briga interna até aquela necessidade básica de continuar sendo relevante para o eleitor. E aqui a gente vê 2 desafios bem diferentes. De um lado tem o Expedito Neto, do PSD, com esse problema da inatividade, de estar meio sumido. Do outro tem o Gesualdo Pires, que é um nome conhecido, mas que agora precisa fazer um esforço para lembrar o eleitorado de tudo que ele já fez e assim reconquistar seu espaço. E para botar mais lenha nessa fogueira do PL, apareceu um elemento surpresa. O delegado Rodrigo Camargo, que também é um entusiasta do bolsonarismo, está insistindo em ser pré-candidato ao governo, só que por outro partido, o Podemos. Isso acaba criando exatamente o que o Flávio Bolsonaro não queria: uma divisão na base. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre imagem, uma polêmica recente em Rondônia acendeu um debate daqueles. Só que dessa vez o foco não é a política, e sim a aparência de uma servidora pública e o que isso representa para a população. A protagonista dessa história é a procuradora federal Gisele Bled. O que aconteceu foi que, durante um evento oficial, ela apareceu no vídeo com o estilo mais, digamos, despojado, roupa casual, tatuagens visíveis, cabelo colorido. Pronto, foi o suficiente para gerar uma avalanche de comentários e começar uma baita discussão sobre como um servidor público deve ou não se vestir. Então, o debate ficou dividido. De um lado tem aquela regra não escrita, sabe? A expectativa de que servidores públicos se vistam de um jeito mais formal. Do outro, as pessoas começaram a questionar: se uma procuradora pode se vestir assim, por que um cidadão comum às vezes é barrado num fórum por causa da roupa? A discussão, veja bem, não é sobre a competência dela, mas sobre costumes e a mensagem que tudo isso passa. E por falar em mensagens e confiança, isso nos leva para um problema bem maior. Um problema nacional que afeta diretamente o cenário de Rondônia e do país todo, uma crise de confiança profunda em uma das instituições mais importantes da República. É que surgiram algumas dúvidas bem sérias sobre a conduta de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, num escândalo financeiro. Isso, claro, abalou feio a confiança da população na Suprema Corte. Um sentimento assim nunca fica sem consequências. 49%. É um número que impressiona. Pensa só, é praticamente metade da população. Esse é o percentual de brasileiros que, segundo uma pesquisa da Quest, já não confia mais no STF. E uma desconfiança desse tamanho, ela não fica contida na instituição. Ela transborda, se espalha pelo debate político e, ao que tudo indica, vai ter um peso direto na hora do voto. Tudo isso nos deixa com uma reflexão, uma pergunta que fica no ar.
Quando as estratégias políticas ficam cada vez mais agressivas, como a gente vê acontecendo em Rondônia, e ao mesmo tempo a confiança nas instituições que deveriam ser o pilar de tudo começa a derreter, o que de fato acaba definindo o futuro de uma eleição.